Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por mais este dia que o Senhor nos concedeu, pela vida, pela saúde, pela esperança da salvação. E, Senhor, sabemos que não somos merecedores das Suas bênçãos, mas confiamos na Tua misericórdia, no Teu amor, na Tua bondade, e por isso nós nos achegamos a Ti. E Te pedimos que continue nos guardando, nos livrando do mal. Abençoa, Senhor, todas as pessoas que estão participando desta live, principalmente, Senhor, a pessoa que vai ministrar a sua palavra, que é o irmão Israel, que ele possa falar inspirado pelo seu santo e bom Espírito. E nós que vamos ouvir, que possamos assimilar o que foi ensinado e colocar em prática na nossa vida diária. Nos guarda, nos protege e continue nos livrando, Senhor, desta pandemia que está assolando o nosso planeta. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos então aqui ao início do nosso estudo. Nós paramos a semana passada com o pessoal, o povo de Israel, com os levitas com a arca da aliança nos ombros, dentro do Rio Jordão, Hoje eu quero passar para vocês algumas outras coisas. E quero, então, pedir para vocês abrirem, por favor, a Bíblia de vocês, lá no livro de Hebreus, tá bom? Hebreus, capítulo 4. Nós vamos ler algumas coisas aqui no livro de Hebreus, no capítulo 4. Tem algumas citações aqui que, às vezes, a gente passa desapercebido e, às vezes, a gente não entende o porquê que ela está aqui. Hebreus, capítulo 4, vamos ler aqui a partir do verso 1 aqui, tem várias citações, mas vou ler a partir do verso 1 até o verso 9, tá bom? Sempre quando você for ler assim alguma citação, alguma coisa, procura ler sempre o texto e o contexto para não ficar nenhuma dúvida, tá bom? Sempre procura ler o texto e o contexto. Capítulo 4 do livro de Hebreus, versículo 1 em diante. Diz assim, aqui na minha Bíblia. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia, e diz assim, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram, e novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Versículo 7. De novo determina certo dia, hoje, falando por intermédio de Davi, há muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué, observe, agora ele vai falar de Josué, olha só. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Aí depois ele vai falar no verso 11, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Parar, portanto, um pouquinho aqui. Você vê que ele fala várias vezes de descanso, fala várias vezes que ainda resta um descanso, ele fala várias vezes aqui que, por causa da desobediência, não entraram totalmente no descanso, alguns entraram no descanso e outros não entraram. Que descanso é esse? Porque está aqui o nome de Josué dizendo assim,
se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia, né? Aí no verso 12, ele vai dizer assim, olha que interessante, no verso 12 do livro de Hebreus, capítulo 4. Portanto, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Para aqui, nós agora vamos voltar para o livro de Josué. Por que eu li esse texto para vocês? Esse texto, ele dá aqui para nós a ideia de um povo que está entrando para conquistar, mas eles não conquistam tudo. Eles entraram conquistando, mas pararam de conquistar. Por que pararam? Ele vai dizer que é por causa da desobediência. E aí, ele diz no verso 7, hoje, se ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Por que não endureçais o vosso coração? Por causa de um detalhe. Você vai ter a oportunidade de continuar conquistando, de continuar permanecendo nesse descanso, nesse local, mas se você endurecer o seu coração, a ordem de Deus de continuar, o que vai acontecer com você? Você vai, infelizmente, seu coração vai endurecer. E aí ele diz claramente, esforce. E aí no verso 12, ele dá a demonstração que hoje a palavra de Deus, ela é a espada, a mesma espada que o povo de Israel tinha em mãos quando entraram na Terra Prometida. Hoje o povo de Deus também tem em mãos a mesma espada para continuar conquistando a terra, continuar tomando posse da terra. Lembrando que terra na Bíblia não significa um punhado de terra. Ter terra na Bíblia significava estar salvo, estar plenamente salvo. Só que não basta você estar salvo apenas, se você não estiver sempre munido da espada, e essa espada ela é de 2 gumes. O que significa 2 gumes? Ela tanto ataca quanto protege. Tá? Então, o soldado de Deus ele tem que estar munido dessa espada, e ao estar munido dessa espada, ele pode, então, continuar conquistando. Conquistando o quê? A sua própria salvação. Tá? Então, dito isso para vocês, então eu quero levar vocês de volta para o livro de Josué, e é o livro de Josué, que vai explicar isso aqui para nós, o livro de Hebreus, tá bom? Então, vamos lá, livro de Josué. Nós paramos com o povo de Israel no capítulo 4, com a Arca da Aliança. O povo não, mas os levitas com a Arca da Aliança nos ombros, parados no meio do rio Jordão. Tá? Lá no capítulo 4 do livro de Josué, nós vemos isso bem claramente. O povo de Israel, o povo agora que vai entrar conquistando a terra, eles param no capítulo 4, eles entram dentro do rio Jordão, no verso 11, tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor, capítulo 4, verso 11, do livro de Josué. O que significa? Enquanto todos não tinham passado ainda, o que eles fizeram? A Arca da Aliança ficou parada ali. A Arca da Aliança ficou parada ali até o povo atravessar. E eu passei isso para vocês, falei para vocês bem claramente que o povo de Israel, ao atravessar ali, o que significava eles estarem atravessando? Significava que eles estavam, o povo, o dono da terra, o Deus Todo-Poderoso, estava chegando como o verdadeiro dono da terra. E como o verdadeiro dono da terra, o povo que estava além do Rio Jordão começaram a tremer. E a tremer de verdade, viu, queridos? Eles tremiam a ponto de os joelhos deles baterem um no outro. Tá? O temor foi tão grande quando eles viram o povo de Israel acampado além do Rio Jordão, e eles então começaram a tremer. Quero ler agora com vocês, não indo para frente um pouquinho, mas eu quero mostrar uma ideia para você que vai acontecer no capítulo 5. Olha aí no capítulo 5 do livro de Josué. Diz assim, olha só.
Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente de todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passemos, desmaiou-lhes o coração, e não houve mais alento nele, por causa dos filhos de Israel. Observe que o homem, eles ficaram tão apavorados, que a Bíblia diz que o coração desmaiou, né? Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneiras e passa de novo, a circuncidar os filhos de Israel. Por que de novo? Porque essa geração que está aqui para entrar dentro da terra prometida, eles não, para começar a conquistar a terra, eles ainda não tinham sido circuncidados, tá? Eles ainda não tinham sido circuncidados. Então, é passada a faca ali, é circuncidado, eles mostrando que agora eles fazem parte da aliança de Deus. Foi esta razão, então, a Bíblia diz aqui no versículo 4, foi essa razão porque Josué o circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saía estava circuncidado. Mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam sido circuncidados. Então, nesse momento, eles aceitam o pacto da aliança. E ao aceitar o pacto da aliança, no verso 10, o que vai acontecer no verso 10? No verso 10, antes de começar a conquistar a terra, eles, então, vão celebrar a Páscoa. Primeiro, eles aceitam Jesus como seu Salvador, eles aceitam o Deus de Israel como o seu verdadeiro senhorio, o seu verdadeiro Senhor, e logo em seguida, o que eles recebem? O Cordeiro Pascual. Ou seja, não basta apenas você aceitar Jesus, você precisa ser circuncidado, e a Bíblia vai dizer que Deus precisa transformar o seu coração. A circuncisão, lá no lá no Novo Testamento, é a circuncisão do coração, e aí, então, você é batizado, e logo em seguida, você vai começar a conquistar a terra por intermédio de quem? Do Cordeiro de Deus, o sangue do Cordeiro. Por isso que aqui aparece no verso 10, aqui a celebração da Páscoa. A Páscoa veio antes, o Cordeiro veio antes de você possuir a salvação. Ou seja, antes de você possuir a terra, quem é que vem adiante de você? A graça. Sempre vem a graça antes, para que você possa começar a conquistar a terra. Agora, olha só que interessante. Voltando um pouquinho antes, eu quero ler de novo com vocês o versículo 1, tá? O capítulo 5, verso 1. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passemos. Desmaiou-lhes o coração. Por que ele desmaiou-lhe o coração? Porque ele está sabendo de algo que nós ainda não entendemos o que é que ele está sabendo. O povo de Israel atravessa o Jordão e o coração dele fica tão apavorado, que ele desmaia de tanto medo que ele está do Deus de Israel. Aí, volta um pouquinho no capítulo 2, por favor. Agora vai ficar bem assim interessante essa ideia para vocês. Capítulo 2 do livro de Josué. Aqui vai falar dos espias. Os espias que vão atravessar, que vão começar a conhecer a cidade de Jericó, para tomar a cidade de Jericó. Mas olha o verso 8. Presta atenção. Capítulo 2, verso 8. Antes que os espias se deitassem, foi ela, Raabe, né? A mulher aqui é Raabe, ter com eles ao eirado, em cima do telhado. Ele disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundes caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, como saís do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração,
e em ninguém mais há ânimo algum. Vou parar por aqui. Você pode abrir seu microfone para responder a minha pergunta tranquilamente, tá? Raabe está dizendo que o povo que morava para lá do Jordão já sabia sobre o Deus de Israel. A pergunta que eu lhes faço é: como eles sabiam? Como é que eles sabiam do Deus de Israel, sendo que não teve nenhum evangelista que foi pregar para eles? As nações atacadas espalhavam, né, Israel? Oi? O que é, Aninha? Você está meio apagada aí, Ana? Foram atacadas. Oi? Tá meio As apagada. nações que foram atacadas, Oi? elas falavam, elas contavam umas às outras. Contavam? Oi, Tá. via WhatsApp. Oi? Pode falar, gente. Pode ficar à vontade. É uma Foi classe. como ela falou. Foi como ela falou? Toda notícia se espalha. Toda notícia boa se espalha? Não só ruim, mas a ruim normalmente se espalha mais que a boa. A ruim se espalha mais Os que a... dois reis foram Israel. mortos, Oi? Quem que a tá falando? própria nação contou. O que é, Nenê? Israel, Oi. só lembrando uma coisa, para jogar um pouquinho de gasolina aí, a distância do povo até o povo que Josué faz a citação de Raabe ali, era precisamente mais de 500 quilômetros. Né? Ah, mas o povo anda, ora. O povo anda? Na fuga, alguém conta. Uhum. Gente, olha bem para mim aqui. Caminho Olha. mais rápido. Deixa eu explicar um detalhe para Israel, vocês. a pergunta eu vou melhorar, vou aguçar, entendeu? Quem é que contou essas maravilhas para este povo? Também essa pergunta A é interessante. pergunta é essa, entendeu? Como é que Deus... Presta atenção, Josué não vai falar que ninguém foi lá testemunhar. A pergunta é, como é que Deus se apresentou, tá entendendo? Para que esse povo soubesse de todas essas coisas. Tá. Essa é a pergunta. Então, deixa eu explicar uma coisa para vocês, queridos. Primeiro, a Bíblia está dizendo que eles conheciam sobre o Deus de Israel, eles sabiam sobre o Deus de Israel. E olha que interessante. Os reis sabiam, a nação sabia, conhecia sobre o Deus de Israel. O que está acontecendo? Eu quero que vocês, temos aqui 22 pessoas, tirando eu aqui, 21 pessoas. Aqui nós temos uma classe de pessoas que já estão maduras, já estão estudando a Bíblia há um bom tempo. A pergunta tem que ser respondida dentro da Bíblia, não pode ser eu acho que foi isso e eu acho que foi aquilo. Então, quando você estiver estudando a Bíblia com alguém talvez vai perguntar isso para você e você, teologicamente, dentro da Bíblia, você que sabe manusear bem a palavra, você tem que saber da razão da sua fé, da razão daquilo que você está estudando dentro da Bíblia. Então, a pergunta é, qual texto da Bíblia diz que eles conheciam sobre o Deus de Israel, sendo que nenhum israelita foi na frente pregar para eles. Nenhum israelita saiu do meio da tribo de Israel e foram para lá. Primeiro, quando eles chegaram pela primeira vez em Cades Barneia, ali no capítulo 3 do livro de Números, quando eles chegaram pela primeira vez ali, a Bíblia diz que eles estavam tremendo de medo do povo que estava do outro lado de lá. Ou seja, não era o povo de lá que estava com medo, mas era o povo de Israel que estava com medo. Era o povo, quando chegou ali, estavam tremendo de medo. A pergunta, vou repetir ela para você, quem foi o evangelista que pregou diretamente para essas pessoas? Foi o Espírito Santo? Foi quem que pregou? Na Bíblia, tem alguma resposta a respeito disso que eu estou dizendo para vocês? Deuteronômio 12:47? Deuteronômio 12:47? Pode ser? Vou procurar aqui, ué. Vamos procurar aqui. 12:47? Pode ser? Mas Deuteronômio 12:47, é isso? Isso. Não existe Deuteronômio 12:47, meu querido Wilson.
Pô, 32:47, desculpa. 32:47. Opa, melhorou agora, viu? Errei nas 32:47. contas. Agora existe. Porque essas palavras, esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida, e por essa mesma maneira prolongarei os dias na qual passai. Não, não é. Não é esse verso. Bom, eu estou aqui aguçando a mente de vocês. Por que eu estou aguçando a mente de vocês? Porque vocês precisam sempre dar razão dentro da Bíblia. E aonde que está escrito isso? Vamos lá, então, agora mostrar o verso para vocês, tá bom? Vai comigo para o livro de Êxodo, por favor. Êxodo, vai lá. Oi? Êxodo 14? Êxodo 15. 15. Tá. Êxodo 15, por favor. Versículo 22. Êxodo, aliás, versículo 11, né? 14, desculpa. Mas eu quero ler com vocês o versículo 13, tá? Verso 13. 15, verso 13, diz assim. Presta bem atenção. Vocês precisam anotar isso, porque isso é respostas dentro da Bíblia, dentro de um contexto, tá bom? Diz assim: com a tua beneficência ou beneficência, guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram. Eles estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam. Dos poderosos de Moabe se apodera temor. Esmorecem todos os habitantes da onde, queridos? De Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor pela grandeza do teu braço. Emudecem como pedra até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Parar um pouquinho por aqui. O feito de Deus ao libertar o povo de Israel foi uma pregação fora do comum, queridos. O mundo da época, o mundo que existia na época ao redor, as cidades, o povo que habitava na Terra Prometida, começaram a conhecer o tamanho do Deus Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque ele destruiu a maior nação, o maior Deus que existia na época. Qual era ele? Faraó. O Egito. Qual era o seu nome? Faraó. Faraó, na época, era o maior Deus. E o Deus de Israel deu uma lição tão grande, Faraó, tão grande, que o seu nome se fez conhecido em todas as regiões e principalmente nas cidades onde o povo de Israel deveria ir. Então, a marcha do povo de Israel indo para Canaã era para libertar o povo de Deus, mas era também para mostrar para o povo de Canaã que eles teriam a oportunidade de, quando o povo de Israel chegar lá, eles não estarem tremendo de medo, mas estarem fazendo o mesmo que Raabe fez. Ao invés deles aceitarem que o dono da terra chegou e começarem a tomar uma decisão ao lado do Deus Todo-Poderoso, o que eles preferiram? Preferiram desmaiar de medo, preferiram ficar com medo e começaram, então, a articular coisas para não deixar o povo de Israel entrar. Então, entenda, o povo que Deus vai destruir ali no livro de Josué não é um povo que era um povo que não tinha conhecimento do Deus Todo-Poderoso. Deus deu para eles 400 anos de misericórdia, como diz lá no livro de Gênesis, capítulo 15, a partir do verso 13 até o verso 16. E aí, quando Deus está chegando lá, ao invés deles se humilharem diante do Todo-Poderoso, o que eles fazem? Eles preferem tremer de medo. E covardia fez com que eles fizessem coisas para não aceitar o povo de Deus, ou não aceitar o Deus de Israel. Isso tudo vai refletir, sabe aonde, queridos? Vai lá comigo para o livro do Apocalipse. Mas Rael, uma pergunta aí. Se você permite. Pode fazer, irmão. Em cima do seu raciocínio,
porque não respondeu a pergunta como é que o povo soube das benfeitorias de Deus. Então, com essa sua fala, o que a gente podemos concluir que o próprio testemunho do faraó às outras nações, entendeu? Pela sua derrota, entendeu? Veio o povo entender o tamanho do poder que Deus tinha. Não foi o testemunho do faraó. Não. Eu entendi que foi o próprio Deus. Exatamente, não foi faraó. Não. Por que não foi faraó? Primeiro, entendeu? Mas O faraó... presta atenção, Israel, Espera um pouquinho só. Deixa eu só terminar Deus aqui não o ia raciocínio. pregar, Deus não iria pregar para as pessoas, Israel. Não, escuta só, espera aí um pouquinho. Presta bem atenção. Faraó não prega, faraó morre. Faraó e todo o seu exército morrem o ali. Egito, mas o Egito iria testemunhar. Deixa eu só terminar, Irineu. Deixa eu só terminar para você entender. As nações circunvizinhas que moravam ao redor do Egito, elas vão disseminando o poder de Deus para as outras nações. Elas vão falando o que Deus fez para o povo do Egito. É eles que vão mostrando para Deus, aliás, eles vão falando para as outras nações o que o Deus de Israel tinha feito ali. Então, presta bem atenção, Deus não precisou do povo dele para pregar para as outras nações do seu poder. Quem pregou para as outras nações do seu poder foram as próprias nações que viviam na circunvizinhança então, mas Israel, do Egito. para eles pregarem o que eles viram, o acontecimento no Egito, então o Egito foi o pilar desses acontecimentos. Tanto é que lá Josué vai falar de Raabe, que ela chega a falar até da abertura do Mar Vermelho lá. Você está entendendo? Como é que eles sabiam dessas coisas? Escuta só. Como que eles ficaram sabendo? Aqui o texto diz, pela Filístia. Ele vai falando aqui o texto. O próprio texto aqui, quando você vai ouvindo, lendo o texto aqui do livro de Êxodo, olha só que interessante. O próprio texto diz como que eles vão sabendo. Olha só que interessante. Ora, os povos ouviram e eles estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes. Da onde? Da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam dos poderosos de Moabe, se apodera temor e esmorecem todos os habitantes. Então, observe, começa de um, vai passando por outro, vai passando por outro, vai passando por outro. A ideia da pergunta que eu fiz não é quem é que anuncia, mas através do que eles ficam sabendo lá. Eles ficam sabendo através do próprio Deus Todo-Poderoso, do tamanho do milagre que ele faz contra o povo de Israel. Ele mesmo anuncia quem ele é para todas as nações que vivem ao redor, porque eles vão disseminando, eles vão pregando para os outros do tamanho do poder do Deus de Israel. Então, a ideia... Espera um pouquinho só, Irineu. A ideia é que Raabe, lá na frente, ela está sabendo a respeito do Deus Todo-Poderoso, porque o próprio Deus se fez conhecido. O próprio Deus é que, ao fazer esses feitos com o povo do Egito, ao ele fazer isso, ele mesmo anunciou quem ele é para aquelas nações. Ou seja, o que Deus está dizendo para mim e para cada um de nós? Eu posso pregar o evangelho, eu posso fazer o meu nome ficar conhecido com você ou sem você. É essa a ideia que está dizendo o texto. É isso que ele está dizendo para mim e para você. Eu não preciso de você para pregar o evangelho. Eu não preciso de você para fazer o meu nome ficar conhecido. Por que é que você acha que eu preciso de você? Quando você acha que eu preciso de você, você está me diminuindo, está diminuindo o meu poder. É essa a ideia que o texto bíblico passa. Raabe e todos os habitantes que moram além do Rio Jordão estão sabendo do Deus Todo-Poderoso porque ele mesmo se fez conhecido através dos seus feitos para as outras nações. E essa mesma ideia que eu estou passando para vocês, ela fica muito clara lá no livro de Romanos. Lá no livro de Romanos, quando nós vamos para o livro de Romanos, no capítulo 1, quando Paulo vai falar como é que Deus se revela, olha só que interessante, capítulo 1.
Aqui no Israel, versículo... tem como esconder a grandeza de Deus. Oi? Não tem como esconder a grandeza de Deus. É impossível. É isso mesmo. É impossível esconder a grandeza de Deus está falhando. Exatamente. Capítulo 1, versículo 20 do livro de Romanos diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. O que ele está dizendo? Eu me revelo para o ser humano. Eu mesmo faço o meu nome ficar conhecido para toda a raça humana. Porquanto, verso 21, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. O que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Lá no livro de Josué, quando Raabe fica sabendo do Deus Todo-Poderoso, e o povo e os reis dali, toda a nação que habitam ali, eles já sabiam do Deus Todo-Poderoso, a ideia do texto é uma só. Deus está dizendo, eles já sabiam sem antes eu ter revelado através da minha nação, do meu povo de Israel. Ou seja, quando o povo de Israel começasse a habitar na terra prometida, eles teriam que habitar unicamente para demonstrar às outras nações que viviam ao redor que o Deus Todo-Poderoso não estava ali para destruir, mas sim para salvar. Sim, para salvar. Então, o povo, os cananitas, os heteus, os heveus, os jebuseus que habitavam ali, tiveram a oportunidade de conhecer sobre o Deus Todo-Poderoso. Mas muitos preferiram, aliás, quase todos preferiram ficar com medo de Deus do que se reverenciar aos pés de Deus. É essa a ideia que aparece ali. Por quê? Porque Raabe, ela preferiu se dobrar diante do Deus Todo-Poderoso. E os outros que estavam ali preferiram fazer o quê? Preferiram ficar com medo e, ao ficar com medo, começaram, então, a articular coisas contra o Deus Todo-Poderoso. Então, quando uma pessoa ela tem medo de Deus, ela começa a arrumar desculpa. Ah, eu não quero, eu não posso aceitar Deus agora. Sabe por que eu não posso? Ah, sabe por quê? Porque eu sou muito pecadora. Ah, eu tenho medo de pecar. Essas coisas todas são desculpas de medrosos que tremem diante do nome de Deus, mas não se entrega ao Deus Todo-Poderoso. Raabe foi colocada na linhagem real de Deus, do próprio Jesus Cristo, por causa de um único detalhe. Porque ao invés dela fazer coisas para... Ao invés dela arrumar desculpa... Ao invés dela arrumar desculpa... Oi, vocês estão me ouvindo? Oi? Vocês estão me ouvindo? Pastor, tem gente com o microfone ligado, está atrapalhando. Ah, tá. Pessoal, se vocês puderem fechar o microfone, tá? Então é o seguinte, a ideia do texto é uma única coisa. Raabe preferiu não fazer coisas para dar desculpa diante do Deus Todo-Poderoso, mas ela aceita o Deus de Israel. E ao aceitar o Deus de Israel, o que acontece com Raabe? Ela entra para a genealogia do Deus Todo-Poderoso no limiar do fechamento da porta da graça. Por que limiar do fechamento da porta da graça? Porque ali, naquele exato momento, era o juízo investigativo, aliás, o juízo executivo. Deus já iria começar a destruir o povo de Israel. Então, as nações que habitavam além do Jordão, o povo que habitava além do Jordão já iriam ser destruídos naquele exato momento. Era o momento deles aceitarem a graça que seria oferecida a eles. Do mesmo jeito que Raabe aceitou, todos poderiam ter aceitado. Por quê? Porque eles conheciam sobre o Deus de Israel. Como que eles conheciam? Eles conheciam porque o próprio Deus se fez conhecido.
essa ideia na mente, com essa ideia na mente, você vai lá para o livro de Mateus, capítulo 24, versículo 13. O que diz em Mateus, capítulo 24, verso 13? Olha que interessante, Mateus 24, 13 diz assim. Olha só que interessante. O texto bíblico diz assim. Mateus 24, 13 diz exatamente assim. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será, olha bem que interessante. Essa palavra será está no imperativo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o quê, queridos? Então virá o fim. O que Jesus está falando? Jesus está falando assim, queridos filhos, o que eu espero de você? Eu espero que você seja um pregador itinerante. O que eu espero de você? O que eu quero de você? O que Deus espera de mim, de vocês? O que você acha que Deus espera, queridos? Diante disso tudo, diante do que eu expus para vocês e desse texto que eu acabei de ler. Ô, Israel. Oi. Assim, ele pode fazer o serviço sozinho, mas, porém, ele quer que a gente ajude ele. Por quê? Porque com isso a gente aprende a lidar com o próximo, se santifica cada vez mais. Acho que por isso, mas não que ele precisa, porque tem uma passagem que eu sei que tem, mas eu não sei aonde que é, que eu não sou muito boa, sabe? Mas fala que Deus imprime suas verdades nas pessoas, até lá no meio do mato, onde não tem ninguém para pregar o evangelho. Você está coberta de razão. Você está coberta de razão, é isso mesmo. Não é ele que precisa de nós, somos nós que precisamos dele. Somos nós que precisamos dele. Então, quando você se predispõe a ser uma pregadora ou um pregador do evangelho, você está dizendo para Deus, Senhor, me inclua no plano da salvação, no plano que o Senhor já tem, me inclua dentro desse plano, não para que eu possa salvar pessoas, mas para que eu possa me manter salvo dentro do plano da salvação. Então, quando eu prego o evangelho, quando você prega o evangelho, você está se mantendo salvo ou com o seu nome no livro da vida. Então, já te dou a palavra, tá, Davidson? O que Deus espera de mim, de você? Está escrito no verso 13. Olha o que ele espera de mim, de você. Aquele, porém, que perseverar até o fim, aquele que permanecer no plano da salvação até o fim, este será salvo. É o que vem antes da pregação. Ele diz, olha, e será pregado depois que você permanecer. Se eu permanecer no plano da salvação, se eu permanecer praticando aquilo que Deus espera de mim, automaticamente você está pregando, automaticamente você está anunciando. Então, Deus não espera que você apenas pregue com a boca, mas que você pregue com o viver da sua vida todos os dias. Pode falar, Davidson. Ô Israel, você falou aí de ser um pregador itinerante. Eu devo ser ou eu não devo ser um pregador itinerante? Deve ser, deve ser. Porque quando você está pregando, você não tem como você pregar e não viver a mesma coisa. Você entendeu, Davidson? Então, todo aquele que prega, você automaticamente você é estimulado a viver aquilo que você prega. Por isso que lá no livro de Lucas, no capítulo 10, que eu quero ler com vocês, quando Jesus envia os 70, olha que interessante, no capítulo 10, no versículo 17, capítulo 10, verso 17, olha que interessante que aparece aqui. Depois que eles foram pregar o evangelho, olha como que eles voltam. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo, Senhor Jesus, Senhor Deus, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Observe, por que os demônios se submetem? Pelo nome de Jesus. Mas ele lhes disse, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, ou todavia, alegrai-vos não porque os demônios se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado. A palavra arrolado é escrito nos céus. Quando eu prego, o que acontece com o meu nome? Ele se mantém escrito no livro da vida. Ou seja, quando você está pregando, você não tem tempo para fazer uma coisa errada. Você tem tempo para pregar, é porque você tem tempo para viver o que prega.
Entenderam agora? Tá? Então, é importante que eu me envolva na pregação. É um dever, é uma obrigação que Deus espera de mim, de você, que eu me envolva na pregação. Claro que é. Só que ele diz uma coisa muito importante. Eu não quero que você se envolva na pregação só para salvar os outros. Entenda que o primeiro beneficiado em pregar é você mesmo. É você mesmo. Israel, E se por acaso estamos fazendo alguma coisa errada, o Espírito Santo fica acusando na nossa consciência. É isso mesmo. Uma de cada vez. Pode falar, Aninha? Israel, esse pregar não é necessariamente o púlpito, mas as pessoas, seja ela de porta em porta ou em grupo. Testemunhar, né? Esse pregar, gente, não quer dizer que você... Pregar não quer dizer que você esteja com a Bíblia na mão o tempo todo. Pregação é vivida e não somente falada, tá? Porque quando você realmente vive o que prega, as pessoas olham para você e já percebem que você é diferente, tá? Já percebe que você é diferente. Quando nós voltamos para o livro de Josué, na história de Raabe, observe só uma coisa muito importante para vocês entenderem. Raabe está entrando para o povo de Deus enquanto alguns vão sair do povo de Deus. É muito interessante. Olha lá, dá uma olhadinha lá no livro de Josué de novo, por favor. Livro de Josué, olha que interessante. Raabe, ela está aceitando o povo de Israel, ela está fazendo pacto com o povo de Israel, e logo em seguida nós vamos perceber que vai ter alguns que vão estar saindo do povo de Israel. Eu quero que vocês entendam o seguinte, presta bem atenção. O que está acontecendo no livro de Josué é exatamente um juízo executivo. Só que, aliás, antes de Deus executar aqui o seu juízo final, alguns vão estar entrando no reino dos céus e outros vão estar saindo do reino dos céus. Isso tem que ficar impregnado, tem que ficar bem inculcado isso na mente de vocês. Porque esse livro aqui, ele é tão importante porque ele reflete o que vai acontecer nos nossos dias, queridos. Por isso que eu preciso que você preste bem atenção no que está acontecendo, tá bom? Agora, olha só que interessante. Por que eu estou dizendo que é um juízo executivo? Olha o que vai acontecer. Presta bem atenção. No capítulo 5 do livro de Josué, acontece aqui algo que chama bastante atenção. Antes do povo de Israel começar a marchar e executar o juízo de Deus, presta atenção no versículo 13 aí. Capítulo 5, verso 13. Agora, é bem assim, sistematizado para você entender aqui, tá? Olha só que interessante. Você pode fechar e depois fazer uma pergunta, tá? Olha só isso. Presta atenção nisso. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Tá? Ele estava perto de Jericó, perto da montanha ali, e ele olha e ele observa. Observa só o que ele vê. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão, o que ele tem na mão? Uma espada nua. A palavra nua é uma espada fora da bainha. Uma espada que não está na bainha, uma espada que está na mão dele. O que significa essa espada na mão? Significa que ele está para executar um juízo. Está para executar algo. Só que, antes dele começar a executar, ele vai ter um particular com o seu soldado, com o seu general. Lembra que eu falei para vocês que Josué era o homem ideal para esse momento? Por quê? Porque Josué, ele tinha todas as características de um soldado. Ele era um general. E como um general, ele poderia estar cheio de si, ao começar a guerrear as guerras de Deus. Só que antes dele começar a guerrear as guerras de Deus, quem é que aparece para ele? O próprio Jesus Cristo. Ellen White comenta no Patriarcas e Profetas que era o próprio Jesus Cristo que apareceu para ele aqui. E ele aparece com uma espada fora da bainha. O que ele está dizendo para ele? Vamos executar um juízo. Sabe por que está na hora de executar um juízo? Porque todo esse povo que mora aqui nessas terras, quem tinha que aceitar, já aceitou. Quem foi que aceitou?
Rabi, os outros aqui já tomaram uma decisão de nunca mais me aceitar. Então, se eles já tomaram uma decisão de nunca mais me aceitar, está na hora de executar o juízo. Só que antes, eu preciso conversar com você, Josué. E olha só que interessante. Chegou-se Josué a ele e disse: és tu? Olha a pergunta de Josué, cara. Olha, essa pergunta é maluca, né? És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Ele pergunta assim: você está conosco ou você está contra nós? Olha a resposta de Deus para ele. Essa resposta é fantástica. A resposta de Deus foi: não. Presta atenção, não continua lendo. Não, nesse não tem um ponto e uma vírgula. E nesse ponto e uma vírgula, sabe o que ele está dizendo? Não, não sou nem dos seus e nem sou do adversário de vocês. Eu quero saber se vocês estão comigo ou se vocês não estão comigo. Esse não de Jesus para ele é: eu sempre estou com vocês, por isso que vocês chegaram aqui. Então, se você está perguntando se eu estou com você, a pergunta não é se eu estou com você, é se vocês estão dispostos a lutar comigo pela fé de vocês. Eu não preciso de vocês para conquistar as cidades, eu não preciso de vocês para conquistar essas nações. Eu só quero que você tenha a fé de ir comigo a ponto de entender que eu lhes darei a vitória. Então, a pergunta não é se eu estou com vocês ou se eu sou adversário de vocês. Eu não sou nenhum e nem outro. Eu quero saber se você está comigo ou se vocês estão contra mim. Então, observe agora a pergunta que ele faz para mim, para vocês hoje. Eu já sei como vai terminar a história. Eu já sei como as coisas vão acontecer. A pergunta que eu lhes faço é: eu já venci por vocês, eu já vim aqui, morri na cruz por vocês, em breve eu vou voltar. A pergunta é: eu vim e fiquei com vocês e estou com vocês até a consumação do século. A pergunta não é se eu estou com você ou se eu estou contra você. A pergunta é: você está comigo ou não está comigo? Entendeu agora? É, porque ele é o vencedor, né? Exatamente. Lógico. Então, a pergunta é: vocês estão comigo para vencer pela fé? Então, para vencer pela fé, vocês têm que ir comigo. Então, não adianta dizer que tem fé e ficar de braço cruzado. Para mostrar para mim que você tem fé, você tem que ir comigo. Aí, olha só esta cena. Observe a cena no capítulo 5, no versículo 14. Respondeu, no verso 14, não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então, Josué, o que ele faz? Aquele que aceita ir com Deus através da fé, primeira coisa que ele faz é se prostrar. Josué se prostra com o rosto em terra. Ele reconhece que está diante do seu Senhor e que sem esse Senhor ele não é nada. E o que ele faz diante desse Senhor? Ele adora. Ele adorou o Senhor. E disse-lhe: que diz meu Senhor ao seu servo? Então, observe: Senhor, eu me prostro diante de você, eu me curvo diante de você, eu adoro você, porque você é que está fazendo de mim um verdadeiro adorador. E agora a pergunta é: já que eu sou o seu servo, já que eu entendi que eu sou o seu servo, qual é a sua estratégia? Aí essa é a pergunta que ele faz. A pergunta é: Senhor, o que diz meu Senhor ao seu servo? Qual é a sua estratégia? Só que antes de Deus responder para Josué qual era a estratégia que ele tinha para vencer, o que ele faz com Josué? Olha só que interessante. Deus fala assim para ele: respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, verso 15. Olha bem essa expressão aí. Eu quero ver se você lembra de alguma coisa. Descalça as sandálias dos pés. Porque o lugar onde você está é o que aí, querido? Terra Santa. Aonde é que aparece isso na Bíblia? Quando Deus falou para Moisés na sarça ardente. Exatamente. O que significa mesmo tirar as sandálias dos pés? Ser um servo. Exatamente. Humildade.
Lá no Não Sinai, adianta né? não adianta só se prostrar diante de Deus. Não adianta você só adorar a Deus. Você tem que passar a ser escravo de Deus. E escravo de Deus não tem vontade própria. Não é você que vai lá com a sua vontade própria. Olha, eu vou lá, vou falar isso. Não sei se já aconteceu isso com você, mas você sai de casa com uma vontade de falar isso para uma tal pessoa. Chega lá, você fala tudo ao contrário. Por que você fala tudo ao contrário? Porque Deus coloca nos seus lábios aquilo que você deve falar. Não é você que tem uma estratégia. É Deus que tem uma estratégia. Mas quando você sai de casa, você sai para ser escravo, para ser servo daquele que vai colocar nos seus lábios aquilo que ele deseja falar. Amém. Por isso que muitas vezes o pregador fala aquilo, você fica assim, nossa, esse pregador falou exatamente aquilo que eu precisava ouvir. Às vezes o pregador foi lá para falar outra coisa, mas ele falou totalmente ao contrário, porque não foi a vontade dele que ele fez, mas fez a vontade do Deus que ele é escravo. Então, quando Deus chama você, primeiro, ele aparece para você, mas ele aparece dizendo, filhos, está na hora de nós executarmos um juízo. Só que antes de eu executar um juízo, eu preciso enviar você, através da fé, para andar comigo. Mas antes de você andar comigo, eu preciso saber com quem eu posso contar. Será que eu posso contar com você sendo meu escravo ou você querendo mandar em mim? Ele pediu uma definição. É, exatamente. A pergunta que Deus faz para você e para mim hoje a pergunta é, quando você sai para fazer o meu trabalho, você sai cheio de si ou você sai vazio para o Espírito te encher? Entendeu agora? Muitos pregadores estão indo pregar cheio de si e não cheio do Espírito Santo, queridos. Então, quando nós vamos para pregar, você tem que ir na qualidade de servo, qualidade de escravo de Deus. E quando você chega lá, você vai chegar para servir aquela outra pessoa que está lá. Por isso que Jesus, quando ele diz para os discípulos assim, ele diz assim, olha, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, ele está dizendo, eu vim na qualidade de escravo do meu Pai. E como escravo do meu Pai, eu vim para servir vocês. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir vocês. E quem quer ser o meu discípulo também tem que ser um escravo, tem que ir para servir e nunca para ser servido. O problema é que muitos estão indo com a qualidade de um senhor e não na qualidade de um escravo. Irmãos, para termos razão da nossa capacidade. Isso é muito importante você saber. Isso é muito importante, porque isso é texto bíblico, tá bom? A partir desse momento, quando eles saem daqui, quando eles vão sair daqui, no capítulo 6, agora, olha que interessante, no capítulo 6, agora que Josué entendeu o que Deus esperava dele, agora Deus está disposto a mostrar a estratégia para ele. Olha só que interessante. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. Era quase intransponível para entrar dentro de Jericó. Então disse o Senhor a Josué, observe a estratégia de Deus. Olha, entreguei na tua mão, Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade cercando-a uma vez. Assim farei por 6 dias. Então, eu não vou ler tudo isso aqui. Olha bem que interessante. Depois que Josué entendeu qual era a vontade de Deus, ele se prostra diante de Deus, ele se torna escravo de Deus. Agora Deus mostra para ele uma estratégia para vencer o inimigo. Sabe por que muitas vezes a própria igreja parece que está sendo derrotada pelo inimigo? É que a igreja não está pegando mais a estratégia de Deus. Está sempre fazendo aquilo que lhe dá na telha. Aquilo que vem no seu coração. Sabe, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus já tem um projeto para salvar as pessoas.
Sabe aquele ditado que diz assim, muita gente quer inventar a roda, sendo que a roda já está pronta? Tá? Então, observe, muitas coisas nós temos hoje, muitos materiais, materiais disso, materiais daquilo, e materiais para fazer isso, para fazer aquilo outro. Quando, na verdade, o material mais simples que Deus espera é o seu coração. Deus espera que o seu coração esteja pronto para servir, que Ele vai colocar na sua boca as palavras que você deve falar. E quando você estuda a Bíblia, quando você ora, antes de sair de casa para dar um estudo bíblico, para fazer alguma coisa, quando você chega lá, a sua estratégia, ela é inútil diante do poder do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Sabe, queridos, aquilo que você tinha vontade de fazer se torna tão mesquinho, tão ruim demais, que Deus fala, filho, quem falou para você que eu queria que você falasse isso para aquela pessoa? Eu já preparei um discurso total porque eu já conheço quem está lá naquela casa. Eu sei do que ela precisa. Então, o que é que eu quero de você? Eu quero apenas que você senta um pouquinho diante de mim, estude a Bíblia, ore, porque no momento que você for lá, você vai falar aquilo que eu quero que você fale. Então, quando Josué vai sair para ir guerrear contra a cidade de Jericó, Josué não tinha uma estratégia. Quem é que tinha uma estratégia para vencer? Deus. E Deus precisou deles? Deus apenas usou eles para um propósito. Qual era o propósito? Mostrar o seu poder para o povo de Jericó e mostrar o seu poder para o seu próprio povo. Onde já se viu uma trombeta e um grito derrubar o muro, queridos? Uma trombeta e um grito não derruba muro. Mas o que é que fez o muro cair diante do povo de Israel? Foi eles serem obedientes quando Deus falou, 6 dias vocês vão rodear a cidade. No 7º dia vocês vão rodear 7 vezes a cidade. Que negócio maluco é esse? De tanto rodear a cidade afundou o chão? Que o muro ficou fraco? Não, queridos. Não foi nada disso, não. Será que ele foi por causa do grito deles que o muro caiu? Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Foi o poder do anjo do Senhor, o poder de Deus, é que o muro de Jericó caiu, queridos. Mas, antes do muro cair, olha o que acontece no verso 20 do capítulo 6. Gritou, pois, o povo e os sacerdotes tocaram a trombeta. Observe, o povo gritou e o sacerdote tocou a trombeta. O povo todo unido. A união do povo fez Deus agir para que o muro pudesse cair. Entenda, queridos, enquanto um departamento da igreja puxa para um lado, outro departamento puxa para o outro, e aí um departamento batiza, e outro departamento olha, foi o departamento de fulano, eu não vou nem na igreja assistir o batismo, porque eu não gosto daquela pessoa que toma conta daquele departamento. Eu não gosto daquela fulana que está em tal departamento. Só uma coisa para vocês, o muro, Deus só agiu para o muro cair, porque o povo gritou e os sacerdotes tocaram a trombeta. Então Deus está dizendo, para o mal cair diante da igreja, para que a igreja possa realmente começar a sair, para vencer, a igreja tem que estar unida em um só propósito. Qual é o maior propósito? Derrubar o inimigo na frente das pessoas que precisam conhecer a palavra de Deus. O inimigo já é derrotado, mas se a igreja não ficar unida, a igreja já é uma igreja destruída na mão do inimigo de Deus. Por isso que Paulo, lá no livro de Efésios, capítulo 4, a partir do verso 1 até o verso 4, ele diz, eu imploro para que a igreja de Deus possa estar unida, se esforçando, tomando a carga um do outro, para que ela possa, então, não ser só uma igreja militante, mas também ser a igreja triunfante. E Ellen White comenta que enquanto a igreja de Deus não se une, o poder do Espírito Santo não é derramado sobre ela. Entendeu agora, queridos? O que está acontecendo aqui no livro de Josué, no capítulo 5, no capítulo 6? Primeiro, Deus tem um particular com o seu general. Fala para ele, olha, meu generalzinho querido, não é você que vai vencer. É eu que vou vencer por vocês. Mas enquanto você não se tornar o meu escravo, vocês não vão vencer. E quando você se torna meu escravo, eu mostro a estratégia para você. Queridos, a maior estratégia da vitória de Deus está na Bíblia.
A maior estratégia da vitória do Deus Todo-Poderoso está aqui. Então, a igreja de Deus tem que ler esse livro sagrado, entender os propósitos de Deus e começar a colocar em prática. Não é quando uma pessoa diz assim, eu vou reunir pessoas para estudar a Bíblia, porque essas pessoas precisam conhecer Jesus. Não é as pessoas só que precisam. Eu preciso também. Nós precisamos também. Mas nós temos que sempre estar pensando em estar servindo, mas não ser servido. A partir do momento que entendemos que estamos para servir e não para ser servido, o Espírito Santo começará a ser derramado sobre a terra, sobre os filhos de Deus. Queridos, depois dessa história toda que eu li para vocês, vai começar aqui no capítulo 7 uma história muito triste do povo de Israel. Qual é a história triste que aparece aqui, queridos? É a história da desgraça no meio do povo de Deus. Capítulo 7 diz assim: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel, enviando, pois, Josué. Observe, está acontecendo um negócio lá. E aí, no verso 2 diz assim: enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que estava junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a terra. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, suba uns 2 ou 3 mil homens e a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36 apenas, e aos outros perseguiram desde a porta até a pedreira, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué, no verso 6, rasgou as suas vestes. Observe, agora que vai aparecer no nome de Deus. Vai aparecer porque Josué rasga a sua veste. Agora entenda uma coisa. Josué deveria ter consultado a Deus, porque Deus tinha uma estratégia para vencer o povo de Ai. Mas agora ele já está achando que está cheio de si. Ele simplesmente manda espias ir lá. Aí os espias voltam também cheios de si. E ao voltarem cheios de si, não precisa mandar muita gente, não. Vai lá só uns 2, 3 mil. E aí eles são derrotados como gafanhotos ali, são derrotados ali. Eles fogem. E aí o que acontece? Josué, que deveria antes ter consultado a Deus, ele se rasga diante de Deus porque ele não entende o que aconteceu. Então, Josué também é culpado da desgraça ter acontecido. Só que não era só aquilo que estava acontecendo. No verso 1, diz o porquê também que estava acontecendo. Por quê? Porque ao invés deles destruírem os ídolos que estavam lá, os filhos de Acã trouxeram para dentro do arraial do povo de Deus os ídolos daquelas nações que deveriam ter sido destruídos. Trouxeram para o meio do povo de Deus e esconderam dentro das suas tendas, queridos. Então, verso 10 diz assim: então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado sobre o teu rosto, sobre o rosto. Israel pecou, violaram a minha aliança, aquilo que eu lhe ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram e dissimularam, ou seja, agiram sorrateiramente, e até debaixo da sua bagagem o puseram, ou seja, eles enterraram no meio das suas tendas aqueles objetos que eu havia mandado destruir. Aí no versículo 13 diz assim: dispõe-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos. Não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Aí, olha só que interessante. Pela manhã, vos chegardes segundo as vossas tribos.
E olha o verso 15. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado. Ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família de Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã, presta atenção nisso, filho meu, dá glórias ao Senhor Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste. Não me ocultes, respondeu Acã a Josué, e disse, Josué, verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei e os tomei. Observe que é a mesma expressão que Eva faz. Eva olha o fruto, ela cobiça o fruto e toma do fruto. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e os colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e os seus filhos, e as suas filhas, e os seus bois, e os seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-no ao vale de Acor. E disse Josué, porque nos conturbaste, o Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou a todos. Misericórdia. Misericórdia. Amigos, deixa eu falar uma coisa para vocês antes de eu terminar essa ideia aqui. Israel. Sabe o que está acontecendo aqui? Está acontecendo aqui, queridos, uma coisa muito triste aqui. Muito triste. O que está acontecendo? Raabe está entrando para o povo de Deus e está herdando a terra. Acã e sua família estão saindo da terra, estão saindo da herança do povo de Deus, não estão recebendo a herança do povo de Deus e está dando lugar a uma prostituta que aceita o Deus de Israel. Então, o que está acontecendo aqui? Eles não só mereciam ser destruídos, mas a família deles também foram destruídas. Por que a família? Porque a expressão, na minha tenda está a prata, está indicando, queridos, que ele não enterrou sozinho lá a prata e o ouro. A família também ajudou ele a enterrar tudo o que ele tinha roubado, coisas que Deus havia dito para não roubar. Pode falar, Wilton. Então, nesse caso aqui de Acã, ele não foi só morto, apedrejado pelo erro, né? É porque ele teve várias oportunidades aqui de confessar o pecado, não confessou, né? Começou por Judá e foi passando para outras tribos. Exatamente. Se ele tivesse confessado em primeira, talvez não, né? Talvez não aconteceria. Mas ele permitiu que os outros fossem humilhados antes dele confessar. Ele só confessou porque ele viu que não ia ter jeito. Iam descobrir o que ele tinha feito de errado. Às vezes a pessoa confessa só porque alguém vai descobrir o que ela fez de errado. E aí ela confessa. Aí ela confessa não porque ela está arrependida, mas é porque ela diz assim, olha, antes de alguém falar, eu prefiro eu falar do que alguém descobrir o que eu fiz. É o que Acã fez. Ele preferiu falar, mas por que ele preferiu falar? Porque ele já sabia que Josué ia descobrir. E aí o que acontece, queridos? Porque antes de Deus dar o juízo, ele dá a graça, né? Então ele deu a oportunidade, né? Deu a oportunidade e ele não confessou, né? O que eu quero dizer para vocês? Aqui está acontecendo um peneiramento. Qual que é o peneiramento aqui? A sacudidura. Um está entrando e o outro está saindo. Raabe está entrando para o povo de Deus. Vai fazer parte da genealogia do próprio Cristo, porque de Raabe e Salmão nasce Boaz.
de Boaz é casado com Ruth, no qual vai nascer quem? Vai nascer Jessé, no qual vai nascer Davi. Então, observe só que interessante, queridos amigos. Enquanto um de fora está entrando, o outro está saindo. É um aviso que Deus dá para mim e para você. Qual é o aviso? Você pode estar aqui querendo herdar a terra prometida, mas você corre o risco, se trouxer para dentro do meu povo o mundo, de perder a salvação e outros entrar no seu lugar. O que ele estava entrando, o que ele estava colocando no meio do povo de Israel? Estava trazendo a idolatria, estava trazendo coisas roubadas de um povo que estava condenado. Deus não quer que você traz coisas de povo condenado aí de fora para dentro da igreja. O dia que você trouxer essas coisas condenadas para dentro da igreja, você corre o risco de matar uma igreja inteira. Você corre o risco de fazer uma igreja inteira se perder. Por isso que Deus por isso que Deus executa um juízo contra Acã e sua família, porque é melhor matar o mal pela raiz, antes que aconteça uma destruição no povo inteiro. Israel. Oi. Essa pandemia é um peneiramento. Ô, meu amigo, você falou tudo. Você falou tudo, viu? Você falou tudo. Depois do capítulo 8, agora eu vou para a parte final, tá? Depois do capítulo 8, vai acontecer aqui ele falando sobre a lei. Ele vai falar aqui sobre a aliança de novo, do pacto da aliança. Não vou ler isso tudo com vocês, depois você pode ler isso aqui. Ele vai falar, então, do novo pacto, a partir do versículo 30 aqui, a renovação da aliança. Depois do pecado teve uma renovação. E aí, então, eles vão sair para vencer. Vencer quem? Os gibeonitas. Eles vão vencer as outras nações que estão aqui. Quando eles saem aqui para fazer aqui a batalha contra esse povo todo, eu quero passar algumas coisas para que vocês entendam, que quando eles saem depois para começar a construir, começar a vencer as batalhas, no capítulo 5, do verso 13 até o capítulo 6, verso 27, é a batalha que eles vão começando a vencer. E aí acontecem algumas coisas. A palavra é muito interessante que no capítulo 7, verso 1 em diante, a gente vê um fiasco do povo de Israel. Eles são destruídos ali, né? Você vê ali uma coisa muito feia, né? O povo que deveria vencer agora, eles são derrotados por causa da sua ganância, por causa da própria ganância, são derrotados. E no capítulo 9, do verso 1 até o verso 27, acontece uma coisa muito triste com o povo de Israel também. É isso que eu quero passar para vocês. Olha só que interessante. Os gibeonitas conheciam sobre as regras do povo de Deus. O povo de Israel tinha por obrigação de derrotar todas as nações. Só que os gibeonitas, eles conhecem uma estratégia do povo de Deus. E qual é a estratégia que eles conhecem? Olha que interessante, eu quero ler isso com vocês aqui no versículo 1, 2 e 10. Diz assim, capítulo 9, verso 1, 2 e 10. Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do mar grande, de fronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus e os heveus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. O inimigo, quando sabe do poder de Deus, o que eles fazem? Se ajuntam. É o que vai acontecer nos últimos dias hoje, queridos. As igrejas vão fazer o quê nos últimos dias? Vão se ajuntar para derrotar quem? O povo de Deus. É a mesma estratégia. Só que, olha só que interessante, no verso 9, a Bíblia vai dizer aqui aliás, do verso 10 aqui, né? Vai falar aqui de um outro povo, vai falar dos gibeonitas. Esses gibeonitas aqui, eles são tremendos, cara. São terríveis. Vamos voltar para o verso 3. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram-se de uma estratagema, e foram-se e se fingiram de embaixadores
e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e conservados, e nos pés sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si, todo o pão que trazia para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei-nos agora uma aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós, como pois faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: somos teus servos. Então lhe perguntou Josué: quem sois vós e de onde viestes? Responderam eles: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. O que está acontecendo aqui? Os gibeonitas não eram de uma terra distante, eles eram de uma terra próxima, eles eram dali mesmo. Só que se fingiram de uma terra distante. Por quê? Porque eles sabiam que se eles viessem como um povo distante, sabe o que ia acontecer? No capítulo 9, estou lendo, tá? Capítulo 9, versículo 9 aqui. O que está acontecendo aqui, queridos? O povo de Israel faz uma aliança com eles e não destrói eles. Por quê? Porque eles sabiam que quando o povo de Israel faz uma aliança, eles não quebram uma aliança. Entenda, o inimigo também conhece as leis de Deus, e por conhecer as leis de Deus, ele entra por intermédio da própria regra de Deus para destruir o povo de Deus. O que acontece aqui, queridos? O que acontece? É o livro de Josué, capítulo 9, tá? Capítulo 9, verso 11 em diante. O que está acontecendo? O inimigo lá fora, o inimigo de Deus, Satanás, conhece as regras de Deus e ele pode entrar dentro do povo de Deus por intermédio das próprias regras de Deus. Como que ele pode fazer isso? Ele entra sorrateiramente, disfarçado daquele que quer fazer aliança com o povo de Deus, e ao querer fazer aliança com o povo de Deus, ele entra para destruir o povo de Deus. Os gibeonitas, por causa disso, causou um mal tão grande para o povo de Israel que eles tiveram que ficar parados sem conseguir fazer guerras por causa desse episódio aqui, tá? Por causa desse episódio. Agora eu quero avançar com vocês, avançando aqui com vocês. Vocês vão ver aqui as vitórias, muitas vitórias, e no capítulo 12, aparece os reis que Josué venceu, tá? Aparece os reis que Josué venceu. A partir do verso 11, vai falar aqui os reis que ele venceu. Não vou ler tudo isso com vocês, porque vocês depois podem ler isso aqui. Agora, olha o capítulo 13 aí. Olha bem o capítulo 13. Estou fazendo com vocês aqui uma introdução ao livro de Josué, tá bom? Capítulo 13 do livro de Josué, verso 1. Era, porém, Josué, homem idoso, entrando em dias. Josué tinha aqui 92 anos, tá, queridos? E disse o Senhor: já está velho, entrando em dias. E ainda, olha bem essa expressão, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. O que Deus está falando, Josué? Você não tem muito tempo mais para continuar a guerrear as minhas batalhas. Então está na hora agora de você dar uma paradinha. Está na hora de você parar, Josué, e herdar aquilo que eu te dei. Possuir a sua parte na herança. Está na hora de você possuir a sua parte. Josué estava lutando as guerras de Deus, vencendo, ganhando muitos territórios para o povo de Deus, só que ele não estava ainda, a parte dele ainda não estava com ele ainda. Ele precisava possuir a terra dele, precisava da parte dele. Mas Deus fala: Josué, eu vou te dar a sua parte agora, a partir de agora você vai ver que está na hora de repartir a herança para o povo de Israel. Só que o povo não pode se esquecer que ainda há muita terra para continuar possuindo. Então, esse povo que vai herdar essa terra
não pode chegar nela e ficar acomodado. Porque se eles ficarem acomodados, sabe o que vai acontecer? Não vão adquirir o descanso total. O descanso que é merecido para todas as gerações do povo de Israel, vocês não vão ter. Por que vocês não vão ter? Porque vocês vão parar de conquistar terras. Vão parar de conquistar terras. Agora, dito isso para vocês, observe uma coisa muito interessante. Esta terra, verso 2, ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus e toda a Gesur, desde Sior, que está de fronte do Egito, até o limite de Ecrom, para o norte, que se considera como dos cananeus, 5 príncipes dos filisteus, e de Gaza, e de Asdod, e de Asquelon, e de Gate, e de Ecrom. Ou seja, tem muita terra para conquistar. Só que agora, Josué, chegou a hora de vocês repartirem a terra. Está na hora de você agora fazer a repartição. Está na hora de você, então, fazer as tribos herdar as terras. Então, agora chegou o momento de dar uma parada. Observe, você vai lutando, chega uma hora que você tem que parar e distribuir a salvação, distribuir a bênção para a igreja. É como se você estivesse fazendo uma semana de evangelismo o tempo todo, uma atrás da outra, e chega um momento que você fala assim, olha, gente, vamos dar uma paradinha? Qual que é essa paradinha? Vamos saber quem são as pessoas que nós temos dentro da igreja. Quem são as pessoas que Deus conquistou. Quem são os irmãos novos que estão dentro da igreja. Vamos saber quem são os irmãos que estão fracos na fé. Está na hora de nós começarmos a olhar para dentro da igreja para não perdermos o que estão dentro dela. É exatamente isso que Deus está falando para Josué. Josué, para um pouquinho. Observe o que você conquistou para não perder o que já está conquistado. Queridos amigos, Deus está falando assim, deixa eu falar uma coisa para você. Você deve conquistar terras, mas chega um momento que você deve dar manutenção àqueles que estão dentro da igreja. Não que você tenha que parar 1 mês, 2 meses, não é nada disso. Mas, de vez em quando, dá uma olhadinha na sua igreja quem é que não está frequentando mais. Dá uma olhadinha na sua igreja quem é que não voltou mais na igreja, quem é que está... o nome daquela pessoa que está na igreja, dá uma olhadinha lá. É como se Deus estivesse falando assim, fecha a porta do fundo da igreja, porque se você ficar trazendo e ficar saindo pela porta do fundo, sabe o que vai acontecer? Você está lutando uma batalha em vão. Não adianta você avançar, sendo que você não dá manutenção nas terras que você já conquistou, Josué. Então, está na hora de nós distribuirmos a terra. O que é distribuir? Aqueles que estão dentro da igreja. Está na hora de nós colocarmos eles dentro de pequenos grupos, dentro de classes bíblicas, para que eles possam ter uma manutenção para continuar salvos em Cristo Jesus. Não basta avançar. Tem que avançar olhando para aqueles que estão dentro, para dar manutenção para os que estão dentro da igreja. É esse o recado que Deus está dando para Josué. Josué, para um pouquinho. Distribua agora as funções para os irmãos da igreja, para cuidar, para ter manutenção da terra. Não basta herdar a terra, você precisa plantar na terra, você precisa cultivar a terra, você precisa fazer com que esta terra que você herdou comece a ser uma terra produtiva. O que aconteceu com o povo de Israel depois que eles receberam a herança da terra? Só para nós terminarmos, tá bom? Eles recebem a herança da terra e logo no final, queridos, a triste ideia é a seguinte. Presta bem atenção aqui no capítulo 22 para nós encerrarmos aqui, tá? Agora está chegando a hora do povo de Israel passar a herdar a terra, tá? Olha só que interessante. Capítulo 22, ele vai agora abençoar. Josué abençoa e manda para casa as 2 tribos e meias que ficaram de lá do Jordão. Verso 7. Ora, Moisés dera herança em Bazã a meia tribo de Manassés, porém a outra metade deu
Josué entre os seus irmãos, daquém do Jordão para o ocidente. E Josué, ao despedi-lo às suas tendas, os abençoou. E lhes disse, presta atenção no que ele fala, voltai às vossas tendas com grandes riquezas e com muitíssimo gado, prata, ouro, bronze, ferro e muitíssima roupa. Ponto e vírgula. Reparti com nossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. O que Josué está falando? Enquanto vocês saíram para a guerra, ficou um povo lá cuidando das mulheres, ficou um povo lá cuidando das crianças. Então, quando vocês voltarem com muitas coisas boas, com muitas riquezas, não esquece que tem gente lá que precisa receber a mesma parte que você. Sabe o que Josué está dizendo assim? Josué está dizendo assim, olha, um dia, aqueles que ficaram vão receber a sua parte na herança. Então, a igreja é assim, queridos, presta bem atenção. Enquanto uns têm habilidade com a espada de ir e ganhar almas para Cristo, os que estão dentro da igreja, eles não podem ficar lá de braços cruzados. Eles têm que continuar fazendo manutenção naqueles que estão dentro da igreja. E aqueles que estão fazendo manutenção da igreja, na igreja lá, também são dignos de receber a coroa, uma coroa na sua, aliás, uma estrela na sua coroa, daquele que estava lá lutando a guerra de Deus. Então, aquele que está lá lutando a guerra de Deus, que está lutando, que está trazendo pessoas para dentro da igreja, e aqueles que estão dentro da igreja fazendo a manutenção das pessoas que estão lá, também vai receber uma parte, uma estrela na sua coroa, queridos. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que quando eu saio para pregar e a minha mulher fica em casa cuidando das minhas coisas, a mesma coroa, a mesma estrela que eu terei na minha coroa, ela também terá na coroa dela, queridos. Vocês estão entendendo o que é isso? A Bíblia está dizendo aqui que aqueles que ficam em casa, desde que não fiquem de braços cruzados, mas trabalham também em prol de fazer uma manutenção naqueles que ficam dentro da igreja, eles também são dignos de receber uma estrela na sua coroa. Agora, aqueles que estão dentro da igreja e não fazem nada, logo serão como Acã, queimados no lago de fogo. Vocês estão entendendo, queridos? A Bíblia está dizendo claramente que aqueles que ficam na igreja, que não fazem trabalho missionário, que não visitam, que faz nada, mas pelo menos eles estão cuidando dos membros que estão na igreja, está visitando os afastados, está fazendo uma manutenção na igreja. E não é manutenção cuidando de fio, não cuidando de banco, não é nada disso, não. Porque para Deus o que importa não é parede, não é banco de igreja. O que importa para Deus são pessoas. Então, se eu não tenho dom para pregar, se eu não tenho dom para evangelizar, mas eu tenho dom para visitar, para fazer uma manutenção em membros que ficam na igreja, aquele que foi lá e ganhou uma alma para Jesus dentro da igreja, aquele que ficou também recebe uma estrela na sua coroa. Aonde é que está escrito tudo isso que eu estou falando para você? Se você vai para o livro de Números, capítulo 31, verso 27, a Bíblia diz ali que eles tinham direito, aqueles que ficavam em casa tinham direito dos despojos de guerra. Mateus, capítulo 6, verso 18, eles vão receber a retribuição do Deus Todo-Poderoso. No livro de Colossenses, capítulo 3, verso 24, fala isso. No livro de 1 Timóteo, capítulo 5, verso 18, também repete a mesma coisa. Então, o que Deus está dizendo? Não basta só você ir. Eu preciso de uma equipe que também faça manutenção naqueles que estão dentro de casa, que é a igreja. Não basta alguém ir, se não tiver alguém que faça manutenção. Porque aquele que vai e ganha alma e traz para dentro da igreja, que não faz manutenção, saiba, queridos, que Deus vai cobrar caro daqueles que ficou e não fizeram nada. Misericórdia, queridos, misericórdia. Para terminar aqui, Josué agora vai ler aqui as últimas especulações dentro da aliança de Deus. Capítulo 24 agora, para a gente terminar, tá bom? Capítulo 24, versículo 1. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel
em Siquém. Observe que interessante. Israel. Aonde que ele reúne o povo de Israel? Capítulo 24 do livro de Josué. É Diz do assim, 22, não tem nada? O 22? Tu sim, falou capítulo 22? Capítulo 22, eu já li o verso 8, irmã. Ah, foi 8. Capítulo Tá. 22, eu li o verso 8, que fala de repartir os despojos. Reparte com quem está lá. Capítulo 22, verso 8. O capítulo 24, versículo 1, que é o último verso, o último capítulo do livro de Josué, diz assim: depois reuniu Josué todas as tribos de Israel. Em que lugar que está falando aí? Desliga o microfone, por favor. Capítulo 24. Isso, eu vou desligar aqui. Capítulo 24, versículo 1. Diz assim, queridos: depois reuniu Josué todas as tribos de Israel. Em que lugar que ele reuniu? Olha aí na sua Bíblia. Qual que é o lugar, queridos? Pode abrir o seu microfone e falar. Siquém. Ali ele chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Por que que ele escolhe Siquém, queridos? Eu estou fazendo uma pergunta, eu vou buscar a resposta aqui para vocês, dentro do livro de Gênesis, capítulo 35. Vai lá comigo, queridos. Gênesis, capítulo 35. Diz assim, nós já estamos na parte final, tá? Mais 10 minutinhos só se você me aguentar. Disse Deus a Jacó, verso 1, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugia da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família, a todos os que lhe estavam, com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel, e farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde eu andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto aonde, queridos? Siquém. Aqui, Jacó vai começar a ter um novo recomeço na vida dele. E ao ter um novo recomeço, ele escolhe Siquém para enterrar o passado. Olha o que está acontecendo aqui. Josué está exatamente no mesmo lugar onde Jacó estava. E ali ele escolhe esse lugar para enterrar o passado do povo de Israel. Para enterrar o seu passado, eu voltei ao mesmo lugar onde os nossos pais, os patriarcas, começaram uma nova vida. Então, disse Jacó, no capítulo 24, no verso 2, Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente vossos pais, ele vai lembrar de Abraão, vai lembrar deles que eram idólatras. E olha só que interessante, ele vai falar aqui: olha, vocês sabem que nossos pais fizeram isso, mas a partir daqui, a partir desse momento, Deus vai nos dar um novo recomeço. Para Deus nos dar um novo recomeço, para nós continuarmos a possuir terras, possuir a bênção de Deus, precisamos enterrar o passado. É o que Deus está falando agora para todos nós nos nossos dias. Para vocês continuarem a possuir a bênção, a salvação que Deus te dá, por favor, todos os dias, enterre o passado. Enterre o passado. O passado não pode ser uma assombração que venha aterrorizar o seu presente, porque se o seu passado vem todo dia para te atormentar e não para te salvar, o seu passado, ele é demoníaco, ele é do diabo. Então, quando nós olhamos para o passado, temos que olhar as bênçãos que Deus fez para o seu povo no passado, para entendermos que no presente ele pode nos abençoar igualmente, e entendermos que no futuro, em breve, ele nos levará para morar com ele nas mansões celestiais. Então, o que o povo tem que entender? O povo tem que entender que o passado não pode ser uma assombração a ponto de te levar
para a desgraça, mas sim para a salvação. Voltar ao passado sempre nos lembra que nós não devemos cometer os mesmos erros no presente para caminharmos junto ao futuro. Se isso não estiver acontecendo, se o seu passado está te assombrando a ponto de você desistir de continuar, saiba que esse passado, ele é o passado diabólico no qual o diabo te acusa dia após dia. Querido amigo, o último verso que eu quero ler para vocês está no capítulo 24, versículo 14 e 15. Diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Tem mais um ponto e uma vírgula. O que eles tinham dentro deles, queridos? O que eles tinham lá com eles? Jogue fora os deuses os quais serviram vossos pais da além do Eufrate e no Egito, e servir ao Senhor. Ou seja, estamos na terra, estamos já aqui, numa terra que Deus nos deu. Mas sabe qual que é o maior problema de vocês? Sabe por que Deus vai nos expulsar da terra? É porque vocês trouxeram para dentro da sua terra os ídolos daqueles que deveriam ser destruídos. Observe o que Josué está falando. Josué está falando assim: já estamos na terra, já repartimos a terra, já conquistamos a terra através do poder de Deus. Mas sabe o que vocês ainda não jogaram fora? Não jogaram fora os ídolos de dentro do coração de vocês. É como se Deus estivesse falando assim: vocês querem continuar possuindo a salvação de vocês dia após dia? Por favor, joguem fora aquilo que tanto atormenta o seu coração. Qual é o ídolo que está dentro do seu coração que não te faz possuir a salvação dia após dia? Por que você não cuida daqueles que estão dentro e também não vai para frente a ponto de possuir pessoas para o reino de Deus? Por que você não faz nenhuma coisa e nem a outra? É porque o seu coração ainda está sobrecarregado de ídolos que você trouxe de outras nações que deveriam ser destruídas. Quando nós chegamos na igreja, nós trazemos para dentro da igreja muitas coisas do mundo. Mas Deus diz: filho, eu aceito você do jeito que você é, mas, por favor, jogue fora, porque se você não jogar fora, um dia eu terei que te lançar fora, como fiz com Acã, queimando ele e toda a sua família. Aí, olha só o que diz o versículo 15. Ele diz: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, se vocês não querem jogar os ídolos de vocês fora, escolham. Uma hora vocês estão com Deus e outra hora vocês estão com o inimigo de Deus. Escolham, tomam uma posição, parem de ficar em cima do muro, ele diz. Hoje a quem servais? Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, ou a outros deuses dos amorreus, eu tomei uma decisão. Eu e minha casa vamos ser escravos do Deus Todo-Poderoso. Vocês, uma hora estão com Deus, outra hora estão com o inimigo. Vocês não sabem em qual Deus ou qual Deus vocês escolhem. Eu tomei uma decisão: servir ao Deus da aliança até quando eu morrer. Entenda uma coisa muito importante: a geração de Josué não foi uma geração totalmente fiel a Deus. Teve muitos na geração de Josué que decidiram não servir a Deus. Mas ele fez uma escolha naquele momento junto com a sua família. E é a escolha que Deus faz: filho, você já conhece o Deus Todo-Poderoso. Sabe por que ainda resta lugares para a gente conquistar? É porque vocês vão parar de conquistar. Sabe por que a igreja vai ficar paralisada, contentando com 2, 3, 4, 5 batismos por ano? Porque ela fica só olhando para as coisas pequenas. Quando elas começarem a olhar para o que Deus realmente pode fazer, entenda que Deus pode, então, fazer milagres. E aquele descanso que as outras pessoas precisam ter no Deus vivo, elas vão obter por intermédio daquele que vai sair empunhado com a espada do poder. Quem é que Deus quer que esteja com a espada do poder? O seu povo. Mas o seu povo tem que entender que Deus já tem uma estratégia, já tem tudo escrito na Bíblia, que um dia ele voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Amigos queridos, o verso de Josué dizendo, eu e a minha casa servimos ao Senhor, ele está dizendo, eu e a minha casa escolhemos ser escravo do Deus da aliança, enquanto vocês, que já estão com a salvação em mãos, escolheram servir a um Deus que está dentro do seu coração. Queridos, não basta dizer que é adventista, não basta dizer que você serve a Deus. Se você serve a Deus e serve também ao mundo. Se eu sirvo a Deus e sirvo ao mundo, em breve o que aconteceu com Acã também vai acontecer comigo e com você. Que Deus os abençoe e que Deus os guarde. Nós terminamos aqui o livro de Josué. E vocês vão entender que esse livro de Josué, ele é importantíssimo para o que vai acontecer lá no Novo Testamento. Mas hoje, eu quero que vocês entendam, queridos amigos, que enquanto Raabe está herdando a terra, Acã e sua família está perdendo a terra. Enquanto nós estamos indo, ganhando almas para Jesus, nós não podemos esquecer daqueles que estão dentro da casa de Jesus. Vamos fazer uma oração? Vamos orar? Pai, que habita nas alturas dos céus, muito obrigado, Senhor Deus, pelo estudo da Tua palavra. Que o Senhor possa abençoar os Teus filhos e que cada um de nós possamos entender, Senhor Deus, a urgência que o Senhor tem em salvar pessoas e também, Senhor Deus, em voltar logo para nos buscar. Hoje nós entendemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que venceu todas as batalhas para nós, e o que o Senhor espera de nós é apenas que a gente possa possuir essas vitórias que o Senhor já tem adquirido para cada um de nós. Abençoe os teus filhos, abençoe a cada família, perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que no próximo estudo a gente possa aprender mais e mais sobre esse Deus Todo-Poderoso. Vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem, tá bom?